Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós também falamos de microplásticos e seus efeitos no nosso organismo. Que não sabia e que já não ouvi falar sobre esta questão de microplásticos e o que é que pode, não é que ele pode estar de maneira que não pode estar a consumir, a não saber mais ou menos. Mas hoje não tem ali a doutora Carla Muniz, que é bióloga, e que te pode explicar-nos mais aprofundadamente sobre esse assunto e para não perceber de que forma não pode estar dificultar ou tornar a saúde mais difícil. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite e ter vindo ali a falar-nos um bocadinho sobre essa questão. Mas antes de não entrar na questão propriamente dita, então dou a oportunidade, né, de dizer-nos, é a primeira vez que está ali no nosso programa, portanto, para dizer-nos, é a doutora Carla Muniz, portanto, você é bióloga, né, de profissão. Mais alguma curiosidade associada a essa biologia que queria trazer-lhe? Bom, a minha bióloga é licenciada pela Universidade de Cabo Verde. Atualmente ainda faz estágio, não naquela parte ali, mas com biodiversidade, mas necessariamente com plantas, na INIDA, no Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário. Muito bem. Então, para falar-nos sobre os microplásticos e seus efeitos no organismo. Portanto, acho que algumas pessoas, ou pelo menos que as pessoas que te lê mais ou ouvem mais sobre notícia, têm uma ideia assim muito vaga do que é que nós também tratar ali hoje. Mas também me saber que tem muita gente lá na casa que se calhar ouve essa questão pela primeira vez, né? Então, o que é isso de microplásticos? E por que não te trazer para um programa de saúde, né? Yeah. Então, microplástico é uma palavra que, se a senhora já falou, é um pouco estranho, mas é que nada tão estranho. É só simplesmente plástico de um tamanho mais reduzido, de tamanho microscópico. De uma forma mais elaborada, não se define microplástico como sendo partículas de plástico que esse tamanho é menor que 5 milímetros. Dentro do microplástico tem ainda outro termo que é utilizado mais no campo científico, que é de nanoplástico, também que te define que é microplástico de tamanho menor que 1 micrômetro. Então, basicamente é microplástico de tamanho microscópico. Tem outras definições mais elaboradas, mas no geral é aquela. Então, resumindo e concluindo, não te falar de pontinha, nós crioulos, né? Não te falar de pontinha, pedacinhos muito pequeninos, que a olho não provavelmente nunca te conseguir, olhar, nunca te conseguir distinguir. E esses microplásticos, não te encontrar com alguma facilidade, ele é algo difícil, bom, mas é que é, né? Explica-nos um bocadinho sobre isso. Sim, a doutora Denise já falou, microplástico quase nunca está hoje. Nunca está repara, mas está no seu ambiente, naquele ambiente que não está, mesmo no ambiente mais remoto não está, ou seja, naquele ambiente que o ser humano nunca ocupa com tanta frequência. Esse tem pode ser classificado basicamente em dois tipos, de acordo com suas fontes. Existe microplástico primário, que é feito com aquele tamanho para fins tanto para comercializar, para vender, ou mesmo para produzir outros plásticos a partir desse. E a hora que ainda produzir outros plásticos de uma forma para pessoas entenderem mais direito. Se me queremos produzir algum produto na Cabo Verde à base de plástico, nunca sabe para aquele petróleo lá de fonte para refinar, para bem fazer com ele. E para as pessoas que podem ter noção, e petróleo é matéria-prima primordial, matéria de onde que está bem. Horrível. Nunca tem imaginado viver, por exemplo, num copo feito para petróleo, mas quando você está colocando desta forma, percepção, ideia, está mudar completamente. Já, então passa para o processo, é claro, para ti que bem transforma naquele plástico que não está usa, mas a matéria-prima de onde que está bem plástico, de onde que foi formado é petróleo. Então, na Cabo Verde, se queremos produzir algo a partir com plástico, não sabemos comprar aquele petróleo. E se não comprar um material plástico chanfla básico, também transformar ele que chega naquele caneca, naquele copo, naquele prato de plástico, alguma coisa que quer fazer, assim. Então, que é de microplástico primário, que está vendido para fazer as coisas lá, é chamado pellets, aquele termo lá, pellets, mas também existe outro microplástico primário que se calhar não está usa, se calhar a doutora está usa e pode nem ter tanto noção, que é microsferas. E pessoas podem falar, mas microsferas é um nome que nunca ouvi, ok. Mas é um produto feito de plástico, um plástico e pequenote, que também nasceu produto que não está usa para nós cuidados pessoal, para nós higiene, mora pasta de dente, mora aqueles esfoliante facial que não está usa, tchau.
Não pode ter lá na casa, se nós quiserem, hoje na rótulo de que esses produtos lá, para quem que usa esfoliante, nós hoje se que tem microesferas, mas geralmente também com algum selo, alguma parte escrito possui microesferas, ou esfoliação com microesferas, algo assim. Então, que é tipo de microplástico primário, que está a fazer já com o objetivo de bem ser usado com aquele tamanho lá. Mas também existe que esse microplástico que é secundário. Esse que é feito com aquele tamanho lá. Esse bem ganha aquela forma a partir de outros plásticos maior que está degrada tanto para fatores físicos quanto também para ação química. Esse bem disparece, esse perde aquele formato e tamanho, tem que ficar mais pequenote. E quanto mais tempo passa, mais chance tem de ficar mais pequenote. E naquele tipo de microplástico secundário não tem fibras, por exemplo. E se eu digo que as fibras também de roupa que não usa, de nossos famosos tecidos sintéticos. Por exemplo, só para ter uma noção básica, a hora que não bate tecido sintético na máquina, aquela água fergadura que não está falando, fica com fibras, que é microplástico, fibras sintéticas, parece. Essa manhã sabe, com aquela ação mecânica de bate, bate desfase e aquela água já contém fibras. Basicamente, de lá que microplástico também, e através de lá também que não também achar em outros lugares. E se imagina que esse exemplo, tanto de cuidados pessoais quanto de que as fibras, por exemplo, na hora que não está bate roupa, a água que não está bate onde que está aí. Se eu vejo na casa, em lugares que tem esgoto, sim, né? Na esgoto é também para rede de esgoto, e rede de esgoto passando para tudo que é tratamento que deve ocorrer. Mesmo assim, já está provado que esse tratamento que está fazendo com o esgoto é suficiente para eliminar totalmente que é microplástico. Tanto que esse que não está descarta nos cuidados pessoais, quanto que é de bater roupa, por exemplo, esse acaba para ir para grandes corpos de água. No geral, no mundo não pode falar de rios, lagos, etc. Mas Cabo Verde nunca tem rio nem lago, mas é também para nós mar. Yeah. E basicamente, se que funciona aquela dinâmica de plástico, até microplástico, e está no ambiente e disponível de novo para nós. Isso você está falando numa situação de casas que têm rede de esgoto, mas quem que tem rede de esgoto, está na rua, está ou na horta, sei lá, alguma coisa, um cultivo, um planta. Quer dizer, também tudo coisas que depois não também acaba por sim. mais tarde, né? E o microplástico sofre lixiviação. A lixiviação é aquele processo que ocorre com tudo aquilo que não bota na chão, principalmente materiais de pequena dimensão, que é pequenote, mora um microplástico, com chuva, com água que está na chão, e acaba para infiltrar e também pode ir para nos reservatórios naturais de água. E já está cientificamente provado. Mas o microplástico entra em contato com as reservas de água para morar na águas engarrafadas que é produzido. A partir de que as reservas já foi encontrar o microplástico que, levando em conta todo aquele processo ali, deve ter vindo de alguém que de nós, ação humana, para morar. Plástico foi inventado para humanos, então qualquer efeito que plástico tem é uma máquina é algo que é de nossa responsabilidade, porque nós que inventamos, né? É consequência de nossa ação, sim. Então é nós mesmos que fazem com que aquele plástico vá para na água que nos bebe, por exemplo. Exatamente. Bom, a minha fica com medo de perguntar, juro, a ficar com medo de perguntar. Você já dá algumas indicações, né? Alguns sítios onde é que não pode deixar de encontrar esse plástico. Mas agora medo é de perguntar exemplos mais. Onde é que não te tocha estes tais microplásticos que depois não podem consumir? Para além de roupa, para além de cosméticos, né? Bom, tudo quanto é plástico que não te descarta e te acaba para sofrer esse processo que pode vir fora microplástico. Uma garrafa de água que não te folha, que também fica lá no sol. Não sabe, o plástico tem um tempo de degradação enorme e que até desaparece. Mas só que também está fragmenta para morrer. Não sabe, uma garrafa de plástico, por exemplo, ou chamo de exemplo mais simples, que é a bolsa de compra que não está folha às vezes, e fica no sol, nunca sabe se alguém já teve aquela experiência ali, mas de pai é uma bolsa que já tem tipo meses no sol, botar pegar na mão e desfazer o sim. Então, é farinha. É da farinha, aquela que é a expressão mesmo, é farinha. Então, aquela bolsa que a farinha hoje já vai forma microplásticos. É claro que está forma um separado mais grande, mas aquele processo que passa por ele, tanto químico quanto físico, devido à ação de radiação ultravioleta, que é um dos meios pelos quais está forma microplástico,
está bata desfazer, lança essa forma microplástico e aquele bolsa que não tá folha que nunca tá põe na lugar que não deve põe na contentor, por exemplo, que não tá larga na chara, digamos assim. Aquele bolsa pode formar muitas partículas de plástico que também afetam depois. Também tem outras fontes, fala de que as fontes mais terrestres, mas, por exemplo, mesmo barcos que circulam nos oceanos, aí é pintado, e que as tintas especiais, né, impermeáveis e tal, mas a hora que as tintas despega de barco, esses também potenciais microplásticos, para que as tintas têm componentes plásticas. Mesmo na rótula de tintas, botar escrito. Então, mesmo tintas também é um tipo de plástico que botar pellets, botar microsferas, botar e fibras que de textos, de tecido, e também botacha para de tinta, enfim, diversos tipos de plástico. Até essa tinta que não tu usa dentro da nossa casa. Sim, que essa tinta que não tu usa, basta só fragmentar e chega naquela dimensão também é classificado como sendo um microplástico. Para morrer ser composição. Para morrer microplástico é polímeros, assim, ou seja, conjunto de moléculas interligadas. E lá não tem vários tipos de moléculas. Mas uma curiosidade também é que esse polímero mais... em termos de microplástico, que é mais estudado, seus efeitos e tal, não tem PVC, não tem PET, que muita alguém está falando, é tipo garrafa PET, mas muita alguém sabe o que significa PET. É simplesmente o nome de aquela molécula polimerizada, policloreto de vinila, por exemplo, é PVC. Então, e PVC não tem data de coisa dentro de casa, PET também não tem então, ele é polímero que dá origem a vários tipos de materiais. Então, tudo que é lá, que é desfazer, esta vira microplástico. E que essa composição de microplástico, ó, que não está falando de microplástico, de efeitos que não se fala, mas mais adiante, é com relação de causa e efeito. Mora, por exemplo, anestésico, na campo de saúde, não sabe. Quanto mais não aplica, não te espera mais resultado, ou seja, menos, por exemplo, se não aplica no braço, quanto mais em nível de anestésico que não aplica no braço, maior é aquela inatividade daquele braço que nos aplica, assim, maior é insensibilidade no braço. Mas com o plástico é que aquilo, justamente para morrer, cheio tipo de polímeros, diversidade de polímeros, assim também que a diversidade de efeitos que você também fala dele. Então é necessário um estudo ainda mais profundo para mostrar, depende do tipo de polímero que está naquele microplástico, para não falar de que tipo de efeito que não pode esperar dele. Exatamente. Bom, doutora Carla, minha é marmiteira, ou seja, estou gostando de fazer minhas marmitas. É marmita de fruta, é marmita de comida, é marmita de salada, é marmita de tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes me estou a recorrer a taparueres, que é o famoso titapa, assim. Esse famoso titapa é um plástico, então... Lá está o receio. A pessoa já quer saber dentro de casa o que é que ele pode usar, o que é que ele pode usar. Então, não é a situação ideal. A utilização dos recipientes para conservar comida de plástico. É aconselhável conservar comida sempre em outros materiais, mesmo como bambu, que na nossa realidade é uma coisa alta, mas no nosso conhecimento não sabe. E também vidro, que é uma excelente alternativa para conserva e principalmente para aquecer alimento, mas para morrer. Para morrer, plástico, a hora que entra em contato com altas temperaturas, tem tendência a libertar algumas substâncias. E tem substâncias que tá adicionado na constituição de plástico que tá fazendo mal para a nossa saúde, que é nocivo. Por exemplo, não tem bisfenol A, que é uma substância que já está a ser banido mesmo em alguns lugares, justamente para morrer seus efeitos. E falando na bisfenol, não toma logo microplástico, para morrer bisfenol pode estar associado a aqueles microplásticos que não se usa. Agora, se ele não se fala de tigela, mas não toma aquelas consequências de bisfenol já para microplástico, caso estiver associado a bisfenol. Bisfenol é uma molécula que já tem comprovado efeitos e no organismo mora, ele é um disruptor endócrino. Também é considerado sendo disruptor endócrino, ele interfere na comunicação entre células no nosso organismo. Se nós não sabemos, nós é um organismo complexo, tem que ter sinalização adequada para acontecer tudo o processo naturalmente. E a hora que tem alguma substância que também interfere naquela comunicação, logo está causando um desequilíbrio na nós que pode ter vários efeitos. Bisfenol, por exemplo,
Além dessa na tigela, também já foi comprovado em alguns materiais, mesmo e não está biberão, na biberão de bebê, por exemplo, na brinquedos também de plástico que nós meninos tá tendo da brinca, e está lá. E está lá quietinho, que tem um problema, está lá. O problema é a hora que aquele plástico que está nele aquece e está liberado. E a hora que é liberado, pode bem ter que consequências lá. Além de ser disruptor endócrino, de influencia na produção de espermatozoide na homens, por exemplo, já foi comprovado, mas ele é uma substância que diminui a produção de espermatozoides na homens. Também, ele está relacionado com a formação de cistos na ovários na mulheres. Cistos, sim. Na ovário. Isto para morrer, ele interfere na sinalização. Aí ele funciona, aumenta a recepção de estrogênio e diminui para andrógenos. Então, aquela interferência na sinalização celular que ocorre no organismo causa tudo aquilo. E isso é relacionado mesmo no surgimento de câncer. Só para não hoje, que é perigo. Uma hora que não fala de perigo de plástico, é que só perigo que plástico em si pode causar, mas também de que substâncias que podem estar associadas ao plástico. Que podem ter efeitos maiores. Pronto, mas agora não tinha que entrar na questão dos efeitos em si, mas então, de uma forma geral, tudo o que é plástico, quer dizer, nunca tive a conseguir perceber de que forma não tive bem livrar desse plástico, porque a mulher que plástico está na tudo. Só que a gente pensa só naquele óbvio, é um recipiente de plástico, mas não é aquele por estar na produtos que não estou a usar, cosméticos, etc. Não é aquele pode estar até na tinta, que não te pinta a casa, pinta barco, sei lá mais o quê. Enfim, é coisas que está a passar para a nossa cabeça que ele tem nessa composição plástica e muito menos estes tais nomes difíceis, né, das moléculas que você já nos li, que podem ter efeitos devastadores a nível orgânico. Então, o que é que nós temos a fazer? Bióloga, você é bióloga, dá-nos solução. Nunca poder usar plásticos de todo, até porque me tive a pensar, todos os produtos que também, seja ele cosmético, cabelo, shampoo, etc., tudo, também em recipientes de plástico. Então, olha como é que tem que fazer. Nunca consigo livrar totalmente de plástico, justamente pelo fato de que nós não criamos plástico quando hoje a ele era uma coisa bom. Não basta aumentar esses usos, não basta de memória que não podia. Sim, de utilização. Principalmente, Okay. aí ele te usar e se máquina fazer uso aumenta mais a memória. Aí ele é uma coisa, se eu falar, é prático de usar. Traz uma tigela de plástico com comida para trabalho, muito mais confortável que carrega uma tigela de vidro. A doutora pode flanquear, é mais leve, por exemplo, e também ele é maleável, coisa que outros materiais que é. Quer dizer, são as pequenas características que fazem com que o plástico seja uma coisa tão utilizada. Coisa que não pode fazer é investir na reciclagem, evita ao máximo usar aquele plástico que não está compra só uma vez, mas aquele saquinho transparente de supermercado que não está apanha uma perna de frango nele, mas naquele caso não põe na lixo. Imagina, se não semana no vai ao supermercado 3 vezes para comprar perna de frango, não sabe, na casa de uma pessoa, por exemplo, já são 3 saquinhos que já folha na lixo. Não tem que estar pensa naquilo lá, não tem que estar investir na usa produtos que não estão comprando de plástico, não usa a ser máximo, que não fica a comprar sempre a mesma coisa. E também, principalmente, parte de legislação. Para modo, se não tiver produtos com microsferas, está circular uaia, tudo alguém está usa, não está tendo cada vez mais descarga nos oceanos de microsferas, por exemplo. Mas se tiver legislação que controla o uso de microsferas, por exemplo, na produção de cosméticos ou mesmo na comercialização, imagina na Cabo Verde, se claro, a partir de tanto, se limitado, nunca pode ter uma garrafa de esfoliante com mais que tanto microsferas por ml, por exemplo. Já não tem um controle sobre, não está sabe quanto que não se descarrega, tudo que lá. Não se foca também na reciclagem, na legislação e também na consciencialização da população. Para morrer aquele microplástico que está surgindo nada. Nós que está fazendo bem para mar, a hora que nunca põe lixo no contentor, a hora que não vai água que não vai tirar roupa, logo lá no solo, sem nenhum tratamento, assim, que tudo é ações que nós mesmos podemos fazer para melhorar a nossa vida. Exato. Para morrer efeitos que plástico tem, já considero muito efeito que é negativo e ainda se está estudando para saber o mais. Para morrer ainda nunca tem totalmente noção para não falar, não, é isso. Se não falar, é um caso complexo.
Você está falando de diferentes moléculas com diferentes efeitos, diferentes associações, então tudo cuidado é pouco. Com certeza. Bom, doutora, nós estamos a fazer pausa, né? Nós estamos a voltar já na nossa conversa, tá bom? Tá bom. Nós estamos a fazer uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje nós temos a doutora Carla Muniz, que é bióloga, e tenta falar-nos sobre microplásticos e seus efeitos no organismo. Doutora, continuando essa conversa, mesmo estou curiosa porque, como uma boa dona de casa que sou, e não te acreditar que muitas outras senhoras que tu viram já hoje, não tem plástico para tudo quanto é ponta. É na que tapa, né? Que os recipientes de guardar a comida, é naqueles data de bisnaguinha, é creme de rosto, é não sei o quê, é tudo também é na plástico, ele também é num recipiente de plástico, ou plástico mais duro ou mais mole, não interessa, mas é plástico, né? Não deixa de ser. Então, a não é que não tenta contactar com plástico, quer não queira, quer não, e de todo tipo de forma, espécie e qualidade. Agora, outra questão é que é só contactar, não tenta ingerir. Infelizmente. Então, explica-nos esse processo, né? Mas é que o facto, deixa-me dar um exemplo assim, mas depois você te ajudar-me com outros, provavelmente, mas é que só o facto de ter um tupperware de plástico onde contém comida nele, ou só o facto de ter um boiãozinho onde contém creme de rosto, por exemplo. Tenta contactar aquele, mas de que forma ele tenta entrar no organismo? Bom, basicamente, resumidamente, tem três formas que não pode absorver, digamos assim, plástico no nosso organismo. Primeira forma é através da ingestão, que a hora que não está a comer algum alimento que tem plástico na sua constituição. Tem também através de inalação, a hora que não está a respira. Se não sabe, a ar que não está a respira é só ar. Às vezes está outras partículas na ar, inclusive algumas partículas que eu estou a pondo constipado, não se acostumaram com que lá, devido a que as partículas lá. E uma terceira forma, que ainda está bem ser masturado, é também através da nossa pele. Principalmente, a hora que não tem barreira cutânea com alguma ferida, por exemplo. A hora que não está com alguma ferida na pele, já é mais provável não ter entrada para lá. Mas que ela precisa ser estudado mais ainda. Mas principalmente através da ingestão. E se não se falava aquela hora, aquele plástico que não está produzido ali na terra, acaba para chegar na mar. E nós na Cabo Verde, principalmente na Cabo Verde, né, não sabe, mas nós não dependemos de mar, tanto a nível diretamente na nossa alimentação, como também através de que alimento que nós martaramos, que não está vende, não está exporta, para não conseguir investir em outras áreas. Então não tem uma economia que também está voltada para mar. Se nunca cura de nós mar, já nunca hoje, é o que está acontecendo com nós. E basicamente, a hora que aquele microplástico está na mar, pode ser confundido com alimento para algum ser marinho, por exemplo, um zooplâncton, que é um ser microscópico que está na mar, e que o zooplâncton, por sua vez, é comida de um peixinho, por exemplo, e que o peixinho está comendo um zooplâncton, mas zooplâncton, é claro, está comendo em grande quantidade. Se comer muito zooplâncton, que cada um tem X plástico lá dentro, X microplástico, aí ele também já acaba para absorver tudo aquele microplástico. Depois, um outro peixe mais grandinho que ele está comendo, já comeu tudo aquele microplástico que ele tinha. Para mais microplástico, é um poluente que acumula na cadeia alimentar. Se bobo comer um peixe que tem microplástico, aquele microplástico está bem. E tem um porém ali sim, para morrer, geralmente, naquelas amostras que ia fazer, naqueles estudos, mas não está plástico nas vísceras de peixe. Ou seja, um bom crioulo na tripa de peixe, por exemplo. Não está falando, mas na Cabo Verde nunca está comendo tripa de peixe, mas que não está comendo plástico. Só que, já está também cientificamente provado um plástico que para no trato digestivo, já tem evidências de migração de plástico para a corrente sanguínea, já acharam em outros tecidos de corpo, mora fígado, cérebro. Então, já não hoje a minha para só no intestino e estômago, então, não pensa naquela, se não comer outras partes de peixe, não pode estar comer plástico naquela. E também naqueles outros seres marinhos, mora, por exemplo, moluscos. Um lapa, chambata flanome que não está usando ali para pessoas entendem. Um caramujo, por exemplo, se comer,
Nós não comemos, de certeza. Então, na corpo de molusco, nunca sabe até intestino. Muito de nós papicas sabem nem identificam o intestino não molusco, para início de conversa. Então, não está a comer. Exato. Além do mais, também tem outros peixes que não está a comer inteiramente. Uma hora que a sardinha é enlatada, por exemplo, só para uma ideia, já foi encontrado microplástico nas sardinhas enlatadas de vários países, Marrocos, Portugal, etc, etc. Vários países mesmo. A hora que você botou um tapete de bandeiras assim, de países que exporta sardinha, onde já foi achar microplástico na sardinha. Ou seja, não tenta comer de forma direta nos alimentos que você te dizer nos ali, de forma indireta, talvez para a utilização das coisas. E daí, nessa forma indireta, de utilização de taparoeiros, de tapas ou tigelas, mas que não quiser chamar, nesse suposto, modo você dizer, ele está a alterar a temperatura, nesse suposto, gente guardar não quer saber, comida quente, não é? Ou isso não invalida, ou também levar para micro-ondas os recipientes, não quer potencializar esse consumo. Bom, aqui não está falando na consumo de microplástico, mas é naquele via, estudos mesmo, mas é naquele via de predação. Aqui não está falando de microplástico para o mar, mas é na predação. Na risco de plástico naqueles Tupperwares, por exemplo, naqueles materiais lá, mas é para aqueles outros componentes do que para microplástico em si. Mas para aqueles componentes que está moda, por exemplo, ftalatos, que são substâncias também que fazem parte de constituição de plástico, principalmente para se tornar mais maleável, por exemplo, mais nunca sabia uma que ainda fala na crioulo, mais maleável. Então, a esse também, esses têm outros outras complicações para morrer. Já foi comprovado, mas é relacionado com reações de hipersensibilidade. Isso pode induzir produção de histamina, isso pode causar coceira na alguém, na pessoas que consomem. Reação alérgica, sim, né? Pode causar uma reação alérgica. Vermelhidão. Isso mesmo. Okay. Mas naquele sentido lá, ó, que não está falando de microplástico em si, mas não está aquele consumo direto de microplástico em si, não um dinha Tupper, por exemplo. Ok. Então também que o risco é baixo também quando não te falar destes recipientes que não estou usando nos produtos cosméticos também, tem a absorção deste microplástico através deste produto? Maior preocupação mesmo aquela parte de ingestão e inalação. Inalação principalmente de fibras, para morrer mesmo dentro de nossa casa. Naquela área que não está respirando dentro de casa, já foi feito estudos também que está comprovando na área que não está respirando mesmo dentro de casa, está algumas fibras em suspensão. Que as fibras que eu não falo anteriormente de um liquidez. Cada vez é correntes N que não tu vi, né? Alguns com alguma fundamentação científica, sim, e que a gente deve seguir, sim, e outras nem por isso. Mas hoje em dia tudo enquanto é difícil, porque a gente quer saber o que é que a gente fazer, o que é que a gente pode comer, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode ter dentro de casa, o que é que a gente pode ter dentro de casa, porque basicamente quase tudo que o homem inventar te dá problema. Tudo tem seus prós e seus contras. Sim. Por isso que não tem que ter mais nem equilíbrio para não poder beneficiar de nossas invenções, mas sem pôr em causa outras partes de nossa vida. E outras vidas também, para morrer. E consequências negativas, sim para nós humanos, mas também para outras espécies. Para morrer, da mesma forma que está fazendo mal, a hora que nós não consumimos plástico, isso está fazendo um peixe, tem relatos de peixe que está uma hora de virar ingestão. E naqueles animais lá, é uma coisa ainda mais triste, se pode falar assim, para morrer, a hora que se confunde plástico com alimento, esta bata consumir, esta bata acumula no seu estômago, traz uma falsa sensação de saciedade, ou seja, se sente farto, mas sem se alimenta, e aquela coisa comer e que alimenta, e depois você acaba para morrer de fome, de falta de nutrientes, sendo que você está a comer. Mas se vezes que esse plástico está na água, essa confunde para aqueles animais que está fazendo busca ativa, ou seja, que está caça, que esse peixe, por exemplo, que está aí comer algo que está mexe, este é aquele fragmento de plástico que mexe, diz num bom crioulo, está figurar um animal, está a pai, está a comer, e afinal é a comida realmente que está a comer, e que ela está causa seu problema mesmo. Exato. Bom, você já vai adiantar ali alguns efeitos desse tal microplástico no organismo, né? Até porque o nosso programa é exatamente isso, é perceber exatamente o que era microplástico, onde é que a gente já o consumir, e por fim, quais que são os efeitos no organismo. Ou seja, não tem também padecer do quê? Resumindo, né? Bom, cima já falava antes, efeitos de microplástico na saúde humana pode ser dividido em três áreas, vamos falar assim. Não tem efeitos químicos, não tem efeitos físicos e também efeitos biológicos.
Efeitos químicos já não acaba para a arma aborda anteriormente, que é principalmente devido àquela capacidade que as superfícies plásticas têm de absorver substâncias que estão na seus redor. Por exemplo, aquele corpo de água na mar, por exemplo, ele tem capacidade de juntar componentes químicos, inclusive poluentes que estão na água, e está junta nele. Ou seja, se consumir um peixe que tem microplástico e tem aquele poluente nele, por exemplo, tem aquele bisfenol nele, então potencializa aumento de bisfenol no organismo e, consequentemente, aumento de as consequências que já falava anteriormente de bisfenol, aquela disrupção endócrina, aquele aumento de probabilidade de ter câncer, por exemplo, que também é um dos efeitos que já não falava antes. Efeitos de tudo que é componentes químicos, se ele pode associar a outras moléculas, automaticamente que os outros efeitos negativos das moléculas está acopla a efeito de plástico. Sim. Em termos de efeitos, mais efeitos, no tem, por exemplo, estresse oxidativo, ou seja, aquele desequilíbrio entre quantidade de moléculas reativas de oxigênio que está produzido e quantidade que nosso corpo está conseguindo desfazer dele. Porque aquela já é uma coisa que naturalmente não tem, para nosso metabolismo naturalmente tem. Só que se ele tem capacidade de aumentar a produção, nós nunca estamos preparados para nos dar resposta. Nosso organismo nunca está preparado. Então, ele acaba para causar estresse e não acaba para ter problemas. Outro fator também é que mesmo o plástico, por exemplo, polipropileno, que é um dos polímeros, ele já foi comprovado que entra em contato com a membrana de nossa célula e acaba para degradar. E inviabiliza as células. Que ela está acontecendo em algumas partes do nosso organismo, já foi comprovado mesmo, por exemplo, no intestino. A hora que não tem membrana, não sei, mas nosso intestino está absorve certas substâncias, mas que as outras te deixam passar no processo normal de digestão, por exemplo. Mas a hora que se permeabilidade é afetada, a hora que não tem buraquinhos que devia estava lá, não acaba para absorver coisas que nunca devia. E que ela pode bem causar doenças, não pode absorver um patógeno, por exemplo, que devia sair, não devia eliminar ele, mas não está absorvendo e que ela pode bem causar outros problemas. Também a nível biológico, além de microplástico, pode associar, pode juntar que poluentes químicos na ele, também já foi comprovado, mas existe capacidade de formação de biofilme, ou seja, de uma placa de micro-organismos associado a plástico. Já foi encontrado alguns micro-organismos que já foi tratado no programa, por mim assistir o programa, já antiga de hoje. Tem exemplo de protozoários, moda giardia, moda toxoplasma. Já foi encontrada a associação de toxoplasma na microplástico, ou seja, que agentes que causam doença podem também entrar no nosso organismo através de microplástico, acoplado a microplástico. Então, que ela também que é mais uma preocupação para nós. Ou seja, não está mal, né? Não está bem de mal a pior. Ok, soluções, você bate apontar soluções, é que só trazer problema, não é que microplástico é um problema e ele pode ter um efeito devastador a longo prazo, médio e longo prazo, né? A curto prazo nunca te senti nada, é mais tarde que nós devemos começar o corpo está começar a dar sinal. Então, não é que ele pode ter um efeito muito grande a nível orgânico, mas lá está, a população também e comunidade de uma forma geral e tem que estar atenta a aqueles aspectos que você fala nos ali, a questão da reciclagem, a maneira que não está a fazer nos remoção de lixos, né? Descarte de lixo, de águas, o que não está utilizando nas lavagens, etc. Mas, uma coisa que você pega ali também, há bocadinho, que me te lembra, você falar de legislação. Portanto, na Cabo Verde nunca tem nenhuma legislação que te proteger ou que te minimizar esse contacto, ou sei lá, na maioria de países, microplástico é considerado um poluente emergente. Ou seja, é que esse poluente que já dura, mas é um poluente que é monitorizado. Há poucos tempos que começa a ser monitorizado. Só para não ter uma ideia, registros mesmo, 1970, para lá, que começa aquele conversa acerca de microplástico. Que existia antes, mas nossa atenção vai para ele a partir daquele ano lá. Então, só para nós, é uma coisa que se está a evoluir ainda. Tem vários estudos que estão em andamento, que não sabe, gosta, não pode usar para não prevenir, mas de certeza tem muita coisa ainda que está para bem descobrir.
Então, aquele fator legislação de evidência é a única forma, e se calhar é a forma mais eficiente para morrer. Ao menos já não sabe, mas não se regula, aquele que não se produz, aquele que não se consome, aquele que não se dá para o meio ambiente. E consciencialização, para morrer, efeitos que microplástico da causa, mesmo para nós, já não hoje, mas não está acumulando no nosso organismo, e além de acumular, outra coisa também que é preocupante é o fato de já ter sido encontrado microplástico na placenta, na cérebro e na leite materno. Ou seja, uma mãe que está consumindo microplástico e pode transmitir, pode dar ao bebê microplástico na alimentação. E já foi comprovado, se acumula no nosso organismo, quanto mais cedo não começa a receber, mas o quando a cria, mas não está acumula e que os efeitos negativos que pode fazer, não está maximiza com o tempo. Então não tem que ter grande cuidado e também protege nas futuras gerações para que também tenham efeitos mais nefastos de plástico nesses organismos. Exato. Por isso que você traz essa imagem, portanto, aquela imagem de que a mãe está a amamentar, não só porque a mãe pode estar a consumir este microplástico e te transmitir para leite, mas também a própria utilização daqueles utensílios, mal daqueles biberons, né? Sim, aqueles sim. biberons de plástico. Hoje em dia já tem biberons de vidro. Sim, ele te dá mais trabalho no sentido de ele é mais pesado, ok, tudo bem, mas não interessa, ele está guardado em algum lugar, nunca está a ficar tanto daquele. Tem risco de quebrar, estragar mais rápido também, mas ele é um investimento. E depois também já foi feito estudos que comprovam que o microplástico tem efeito negativo no desenvolvimento de bebê. Ou seja, microplástico como poluente já também é considerado um teratógeno. Como já foi encontrado microplástico nas células, nas células apoptóticas de sistema neurológico de bebês. Ou seja, está causa morte de células de bebês. Não imagina, um bebê que também se desenvolve e tem essas células com pouco tempo de vida debilitado para morrer plástico. Não imagina o que efeito que também tem a hora que aquele bebê cria, que desenvolve naturalmente, normalmente se devia ser para morrer um plástico que não podia ter evitado de chegar a ele. Não sei uma quinta falando, o tamanho de problema que uma simples ação podia evitar. Exatamente. Bom, enfim, então a questão é trazer moda hoje, você vem ali para o programa, bem, explica-nos o que é microplástico e efeitos, é se calhar fazer mais divulgação junto da comunidade, né? Sim, sensibilização, para Mori. Exatamente. Enquanto nunca sabe qual que é efeito negativo para Mori, o único motivo que põe, enquanto Global Shapers, fazer aquele trabalho com crianças de liceu, apresentar-se para Mori. Todo dia, o mãe, o pai, o professor está falando que a folha waza na chonga, a folha casca drops, que aquele outro, mas enquanto você entende, mas aquele folha que precisa da folha, mas depois tem volta para boa em outros modos, e também causou mal, e causa mal para a humanidade inteira e também para outros seres vivos, você entende, você hoje aquela importância que tem na você ser uma pessoa que bota lixo no lugar certo, na você ser uma pessoa que usa o plástico de uso único, enquanto você entende realmente que é efeito de boa ação como ser humano, você consciencializa. Então, acho que que mexe, pessoas entendem de uma forma não tão científica, é claro, mas pessoas entendem como que funciona, que causa e efeito. Exatamente. É uma relação de causa e efeito básico para a população inteira, sabe? Para falar, ok, gostam de fazer, bom, não sabe, assim, assar, me caçou conversa, me caçou leite, Mas tinha pessoas que falam, eles vêm com essas ordens, mas pode folha lixo, antes não está folha lixo, não está queimava, nunca tinha nada, nunca sabia. Mas tinha, gosto não sei. Exatamente. E gosto de ter programas, uma hora que ali que traz informação para perto de pessoas, então, muito obrigada. Não, obrigada a mim, Carla, foi muito esclarecedor mesmo. Pronto, agora me acreditar que talvez na faixa etária de adulto seja um bocadinho mais difícil, não de entender o que não está a dizer, claramente que não, a compreensão é grande, mas de assumir essa responsabilidade e dedicar para evitar ficar doente e adoecer o resto das pessoas, né, que tem envolver. Acho que é mais por aí. Agora, esse trabalho que criança é fundamental, porque é que te vai ser nosso futuro, não te esperar, né? É que te vai ser o futuro, né, de tudo. Então, esse trabalho junto da criança, como tem sim que louvar boa, portanto, a organização, nesse sentido, e não te esperar que mais biólogos ou pessoas da área desse entendimento poder fazer um trabalho mais próximo de escolas, de liceus, porque se
de pequenino que aprender a fazer a coisa certa, mais grande te torna mais difícil. A percepção que tem, e não é só de falar de plástico, é de tudo, de uma forma geral, né? Carla, resta-me só agradecer o facto de eu ter vindo ali hoje para falar-nos sobre essa questão, que me acreditar que não é algo que pessoas te preocupam aquilo ou te buscar saber sobre. Não te vivemos vida tão rotinamente, tão sempre a mesma coisa, que nunca te parar muitas vezes para refletir no que é que não te fazer e de que forma não te utilizar as coisas que não tem, né? E que não te inventar. Portanto, obrigada por ter aceito. Obrigada a mim pela oportunidade de poder falar e de transmitir um pouco daquilo que já aprendi para outras pessoas, para morrer. Só mim sabe que adianta de nada. Eu preciso transmitir informação para todas as pessoas, para morrer. Só nós juntos, trabalhamos juntos, que não está conseguindo ter aquela mudança que não crê. Exatamente. Assim, pessoas que te estranham não trazer um biólogo para o programa Mais Saúde, né? Não te falar de saúde. Então, todas as áreas, a equipa multidisciplinar é saúde é um dever de todo alguém, não só de médico e enfermeiro. Exatamente. Mesmo de nós que estão lá na casa também. Exatamente. Obrigada, Carla. Nada. Esse foi o nosso programa sobre microplásticos e seus efeitos no organismo. Muita coisa foi aqui dita, muitos nomes difíceis foi ali falado, mas no tudo te resumir uma coisa só. Não tenta consumir microplásticos de uma forma direta ou indireta, não tenta consumir, infelizmente, e tem sido por ação nossa, ação do ser humano, que afinal nós é que inventa plástico, né? Ele facilita a nossa vida grandemente, há muita coisa que não está a utilizar o plástico que te ajuda nos dia a dia, mas infelizmente ele tem um custo. Então, não reduzir o consumo de plásticos lá na casa, não consumo de plásticos de uma forma geral, no trabalho, em outro lugar que seja, né? Instituições que não te frequentar, etc. Não tem cuidado de descartar nos plásticos e nos lixos de uma forma geral no sítio certo. E você tem a consciência que toda a ação que não tem hoje, ele te vai refletir no futuro, lá na frente. E pode ser nem nos futuros, infelizmente vai ser de nós meninos que não tem nesse momento. Até o próximo programa e tenha mais saúde.